Do norte ao sul, uma viagem ao coração de Portugal. A série de reportagens especiais do Jornal da Band esta semana percorre o país de nossos descobridores. O ponto de partida é a região de onde saiu a maioria dos imigrantes que vieram para cá. Dizem que essa gente acreditou que por aqui o dinheiro dava em árvore. Durante séculos, as serras formaram uma muralha que isolava quem vivia no pedaço mais pobre de Portugal. Nada mais natural que essa província no nordeste do país recebesse o nome de Trás-os-Montes. Na fronteira com a Espanha, outras muralhas há séculos também dominam a paisagem das cidades transmontanas. Elas cercam os castelos e vilas medievais, como em Bragança. Em Trás-os-Montes começa a nossa viagem por terras portuguesas. Vamos atravessar o país de norte a sul, em busca do Portugal do passado, do presente e do futuro, das nossas raízes. Hoje as estradas, as indústrias melhoraram a situação de quem vive nesta região. Mas no passado, os transmontanos tiveram que sair, ganhar o mundo em busca de melhores oportunidades. E o Brasil foi o destino preferido dos imigrantes. Ainda hoje, é difícil encontrar alguém aqui em Bragança que não tenha um familiar que more no Brasil. Tenho a minha madrinha e tenho tios também por a parte do meu pai. Quem ficou nem sempre tem notícia de quem partiu. A maioria emigrou há mais de 50 anos, atraída por promessas fantásticas de uma vida melhor. Já há muitos anos iam, jogavam lá, o dinheiro caía do céu. Alguns correram bem a vida. Eu tinha lá um irmão do meu avô, ficou lá rico. Dizia que lá que se ganhava muito. Ia toda a gente para lá que lhe diz que lá andava a árvore e caiu o dinheiro. Dona Emília também rodou o mundo como autêntica transmontana, mas voltou. Ela mostra a casinha simples onde vive sozinha, dentro da vila medieval. Hoje em dia, não se sente mais isolada. Bragança virou destino de turistas de todas as partes do mundo e sem perder o clima de aldeia. Nas vilas menores, a tradição está ainda mais viva. Seguimos para Rio de Honor, considerada uma das últimas aldeias comunitárias de Portugal. Aqui a população partilha os terrenos agrícolas onde todos podem plantar. Os animais dos moradores da aldeia pastam juntos. Estas 6 ovelhas são do Alberto Preto. Vivem na parte de baixo do sobrado. A família mora em cima. A convivência com a criação é uma tradição na aldeia. A casa fica quente no inverno, mas nem tudo é bom na vizinhança. Bom não é, mas tem que ser. Por que cheiro? Cheira tantinho. Não é só isso que faz de Rio de Honor um lugar diferente. Esta árvore marca a fronteira entre Portugal e Espanha e divide geograficamente a aldeia em duas. Se a gente der um passo para cá, estamos em Rio de Honor, Portugal. Mas basta um passo para o outro lado para que a gente chegue em Rio Honor de Caxija, Espanha. Mas para quem mora aqui, esta divisão nunca impediu que as pessoas passassem de um lado para o outro. A aldeia sempre foi uma só, com o povo de baixo e o povo de cima. Consuelo Ximeno foi comprar peixe e frutas em Portugal. Na fronteira se encontra com Antônio, o prefeito do lado português. E nos gusta muito vir a comprar a Portugal, porque somos cerquita. Aqui sempre foi assim. Compras de um lado, festas do outro, todos juntos. Muito antes da Europa se unir, Rio de Honor não ligava para as fronteiras. Antônio conta que uma vez, autoridades quiseram instalar uma corrente na aldeia, mas era tanto vai e vem que desistiram da ideia. Havia um vai e vem do guarda fiscal, passava sempre a vida aqui no caminho a abrir e a fechar o cadeado. Consuelo lembra que os namoros e casamentos nunca respeitaram a geografia. A mãe deste era espanhola, a minha mãe era portuguesa, o meu marido era português.
Hoje, 50 pessoas moram no lado português, 15 no espanhol. A grande maioria, aposentados. Mas a aldeia não está imune à modernidade. Para desalento de Mariano, de 80 anos. Ele mostra uma relíquia. Esta vara onde o prefeito da aldeia anotava as faltas e crimes de cada um dos moradores. Cada risquinho é uma multa, normalmente paga em vinho. Até os anos 80, a lei na cidade era exercida pela Vara da Justiça, inspiradora das atuais varas judiciárias. Por causa de uma falta qualquer, ninguém ia à polícia. Era tudo resolvido aqui. E tem idioma estranho no meio do nosso caminho transmontano. Amanhã veio-nos a conhecer uma língua que se fala em Portugal e que não diz o português. E que língua é essa? Essa língua é a língua mirandesa. É uma língua portuguesa com certeza, mas muito, muito diferente daquela que estamos acostumados a ouvir, seja em Portugal, seja aqui no Brasil. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer o mirandês, isso mesmo, o mirandês, um idioma que resiste ao tempo e às gerações. No norte de Portugal, os caminhos transmontanos atravessam pequenas aldeias e nos levam para um lugar onde o português não é o único idioma. Faço o nó de Zenísio e gostava de falar com o tio pelas fases, a ver se me arranjavam um modelo especial. Chamas-te o Tibério? Tu Tibério de Zenísio. Eles estão falando mirandês, uma língua com mais de 12 séculos de história e que vem do latim, como o português e o espanhol. Estamos na única cidade onde ela resiste, Miranda do Douro, em Trás-os-Montes. Aqui o idioma é ensinado nas escolas, aparece nas placas das ruas e nas conversas no dia da feira de Santa Bárbara. Quando a gente quer fazer uma saudação amistosa com pessoas da terra, diz, então estás bom, que tal te vai a vida? Costuma fazer em mirandês. Durante os 41 anos de ditadura salazarista no país, o mirandês foi proibido, mas conseguiu resistir, tal qual os personagens das historinhas de Asterix, hoje traduzidas para o idioma. E o mirandês chegou também ao Brasil. Carlos Ferreira conta que muitos imigrantes transmontanos incluíram no português falado no Brasil palavras e expressões originárias da língua de Miranda do Douro. Quem tem amigos não padece. Isto também se diz, vale mais um amigo que 5 parentes. Ah, isso também vem do mirandês? São ditos, nós dizemos ditos desideiros do mirandês, da língua mirandesa. Diferente dos bascos e catalães da vizinha Espanha, os mirandeses nunca fizeram do idioma uma ferramenta nacionalista. Eles sempre se sentiram portugueses, mas com tradições muito singulares. Elas aparecem no campo, no rebanho típico da região. É a carne do gado mirandês o principal ingrediente do prato mais famoso da região, a posta mirandesa. O segredo parece ser a simplicidade da receita. Um pedaço de carne macia, temperada apenas com sal e grelhada na lenha da lareira, servida com batatas e um molho à base de azeite. Ela virou símbolo da culinária local. Muito antes de Portugal existir, povos celtas ocuparam a região. Isso pode explicar o jeitão escocês dos saiotes dos guerreiros e a gaita de fole na apresentação dos pauliteiros. Os paus substituem as espadas e as coreografias remetem ao cotidiano da região. Esta é a dança dos ofícios, que exalta as profissões típicas dos mirandeses. Quando estou a dançar sinto-me bem mesmo, é uma coisa que nos dá muita adrenalina, dá mais adrenalina a isto do que estar numa discoteca. Afinal de contas isto é muito bonito e não pode acabar. Com tanto apego pelas tradições, dá para pensar que os moradores daqui vivem sonhando com o passado. Engano! A turma que sobe a rua é uma prova disso. Eles fazem uma verdadeira geleia geral de tudo que é mirandês para se manifestar.
batem o bumbo, trazem os pauliteiros, carregam cartazes para protestar no dia da festa. No megafone reivindicam mais programas para a juventude, denunciam o desaparecimento das pequenas aldeias, falam do futuro. Estamos a lutar contra a desertificação, tanto de ideias como de pessoas, que isto aqui qualquer dia não mora cá ninguém. E estamos a lutar por os jovens, por as oportunidades de futuro que se possam aparecer, para que os jovens possam estabelecer-se na sua terra natal e não ter que emigrar lá para baixo ou para o estrangeiro. Mas é claro que no comício à mirandesa, tudo acaba em dança. De pauliteiros, com certeza. Amanhã, de carro e de barco, seguimos do Rio Douro em direção ao centro de Portugal. No caminho, a energia que vem do vento e do sol. E você pode acompanhar a nossa série na página do Jornal da Band na internet. Acesse, é band.com.br/Jornal da Band. Nossa viagem pelo coração de Portugal chega hoje à região Douro, onde o país está se preparando para o futuro. A geração de energia limpa e a recuperação do rio estão mudando a paisagem portuguesa. Estamos no Rio Douro, de um lado Portugal, do outro a Espanha. O barco avança cercado de paredões de rocha. Este trecho do rio ficou muito mais caudaloso desde a construção de barragens. Voltou também a ser um refúgio para as aves que sobrevoam o Parque Nacional, como a garça. Antes da construção das usinas, os pássaros tinham fugido dos caçadores e dos esportistas. Existiam particularmente dois impactos graves: a caça furtiva especificamente ao pato real e um campo desportivo tiro ao prato que existia na margem da cidade. Agora os ninhos das cegonhas mostram que as aves estão voltando. Caso desta espécie de coruja que vive na estação ambiental. Em terra firme, de volta à estrada, nosso destino agora é a região central de Portugal. No caminho, a paisagem muda e uma imagem se destaca. No topo de muitas montanhas, estes gigantescos cataventos dominam o cenário. São aerogeradores com 80 metros de altura que transformam o vento em energia elétrica e estão espalhados por todo o país. Uma energia limpa e inesgotável. A maior concentração deles está na Serra dos Candeeiros. Eles surgem entre as árvores. Os antigos moinhos que ainda existem na serra parecem perdidos no tempo. Os aerogeradores daqui têm capacidade para abastecer uma cidade de 220 mil habitantes. Enfileirados, os 37 aerogeradores formam uma imagem de modernidade na Serra dos Candeeiros. Mas até a energia que vem do vento tem que provar que é ambientalmente correta. A empresa particular que administra o parque eólico teve que garantir compensações ao impacto causado à paisagem e à interferência na vida dos animais, principalmente na rota dos pássaros. Além disso, foi obrigada a reduzir o número de aerogeradores. Hoje a energia eólica é estratégica em Portugal, funciona como fiel da balança. Em dias com pouco vento, necessitamos muito de importar energia de Espanha e França. Em dias com mais vento, Portugal não necessita de importar tanta energia e há dias em que não necessita de importar energia nenhuma. Mas a energia também pode vir do sol, principalmente quando o olival tem um vizinho tão moderno e diferente. Aqui, 50 mil painéis transformam a energia solar em eletricidade. Na região mais ensolarada de Portugal, o Alentejo, estão algumas das maiores usinas de energia solar do mundo. Esta, em Serpa, pode abastecer uma cidade com 55 mil habitantes. Em horas nós temos mais de 3 mil horas de sol por ano. Isso significará 200 e tal dias, mais de 200 dias de sol por ano. E quando chove, aí é problema? Sim, mas produz sempre. Foi um investimento milionário feito por um grupo particular com incentivo do governo. Captar energia que vem do sol ainda é 6 vezes mais caro que a geração de energia hidrelétrica. Mas a aposta é para ter no futuro uma energia 100% limpa, que só faz mal para quem é curioso, a ponto de pôr a mão no painel solar.
põe a mão aqui, não é tão quente, não. Mas ele vai esquentando. Vai. Já pegou? O senhor sentiu que está quente? Muito quente. Amanhã nós chegamos a Évora, no Alentejo, uma cidade portuguesa fundada pelos romanos. E você vai conhecer uma igreja muito especial e assustadora, toda decorada com ossos humanos. E você pode acompanhar a nossa série na página do Jornal da Band na internet. É só acessar. É band.com.br/Jornal da Band. Nossa escala de hoje na viagem pelo coração de Portugal é numa cidade fundada pelos romanos. Na visita à região do Alentejo, você também vai conhecer uma igreja que para muitos é assustadora. Ela é feita de ossos humanos, para lembrar que a vida é transitória. Nas pequenas aldeias, casas caiadas de branco decoradas com detalhes coloridos. Na estrada, árvores descascadas para a retirada da cortiça, que se transforma em rolha de vinho. Nos campos, milhares e milhares de oliveiras. Sinais de que estamos no Alentejo. Na fazenda, quando nasce o sol, é hora de juntar as ovelhas. Aqui o trabalho começou faz tempo. No galpão, os animais fazem fila para a ordenha mecânica. Vai começar a produção de um tesouro alentejano, que leva o nome da cidade das ovelhas, o queijo Serpa. Da fazenda, o leite vem para a queijaria. Tudo é feito artesanalmente. Depois de coalhado, o queijo vira uma massa. Em cima do pano, é preciso fazer força para tirar o soro. Depois colocar nas formas e levar para as estufas, onde ventiladores apressam a formação da casca. Até chegar ao consumidor, o queijo ainda descansa 40 dias. Mas o que torna ele tão especial está nesse vidro. São pétalas secas e moídas de cardo. A flor que brota em regiões rochosas do país é o ingrediente que faz o leite coalhar e dá ao Serpa um sabor diferente. Gostoso. O segredo está aqui. O segredo está aqui. Tá. Basicamente, o segredo de fazer um bom queijo está na utilização de um bom cardo. Que é uma flor. Que é uma flor. O jeito de fazer o queijo é mais uma antiga tradição de uma região que faz questão de cultivar sua rica história. Os monumentos mais antigos do Alentejo têm mais de 9.000 anos. Na colina, 95 rochas de granito colocadas pelo povo que viveu aqui na Idade da Pedra formam misteriosos círculos. Tudo indica que faziam parte de algum tipo de ritual. Em Évora, uma das principais cidades do Alentejo, as pedras das ruas serviram de passagem para as bigas dos fundadores romanos. Atualmente, o templo dedicado a Diana, deusa grega da caça, divide as atenções com as igrejas construídas pelos portugueses, que recebem os turistas de hoje cantando. Que nasceu no Ribatejo, eu nunca tive outro assim, tão manso que enfim ainda sejo. Évora tem igrejas de vários estilos, mas nenhuma como a capela que fica na igreja de São Francisco. Logo na entrada, um aviso. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Parece misterioso, assustador? É só o começo. Prepare-se. A entrada é um choque. Ossos e caveiras decoram a igreja. São 8 pilastras de crânios, paredes de ossos, que estão também no teto, onde até as pinturas lembram a morte. Assusta? Assusta. Assusta. Deixa a gente um pouco pensativo. Construída por 3 frades franciscanos no século XVII, a capela tem ainda 2 esqueletos completos na parede. São cerca de 5.000 ossos que vieram dos cemitérios da cidade, onde estavam enterrados os pobres.
A capela é um local de meditação e a ideia de decorá-la com todos estes ossos foi para que as pessoas que passassem por aqui refletissem sobre a transitoriedade da vida. Porque a gente lembra que vai embora um dia, né? No mundo existem outras igrejas decoradas por ossos, mas os portugueses garantem que nenhuma é tão grande como a capela da igreja de São Francisco. Depois do impacto inicial, nem todo mundo sai daqui assustado. A turista brasileira achou a ideia incrível e gostaria de atender, num futuro distante, ao chamado da entrada. Nós vamos todos passar por isso, né? De uma maneira ou de outra. Eu até gostaria de ser decoração de uma parede um dia. Acho que seria bem legal. Amanhã, uma viagem no tempo nos castelos e mosteiros de Portugal que estavam em ruínas e hoje são pousadas. Você também pode acompanhar nossa viagem a Portugal na página do Jornal da Band na internet. Acesse band.com.br/Jornal da Band. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer castelos, conventos e mosteiros transformados em pousadas em Portugal. Os turistas são atraídos pelo luxo e também pelas histórias que incluem até fantasmas. As fotos revelam a agonia de um monumento. Antiga residência de nobres, o Palácio de Estói, no sul de Portugal, viveu nos últimos 50 anos uma fase de decadência. Hoje, as imagens de abandono também fazem parte do passado. Esculturas e jardins bem cuidados indicam logo na chegada o renascimento de Estói. O palácio foi um dos últimos a passar por um processo que já recuperou dezenas de castelos e mosteiros portugueses. Foram transformados em pousadas e voltaram a ter vida. É uma intervenção que visa um pouco manter a vida das estruturas arquitetónicas, mas sabendo à partida que elas vão ser usadas de outra maneira. Há muito tempo, Portugal descobriu neste modelo uma alternativa de preservação. O projeto começou com dinheiro público, em 1942. Hoje tem uma grande rede hoteleira como sócia privada, que administra mais de 40 pousadas no país. É possível manter monumentos com uma utilidade para os cidadãos, sejam eles portugueses, sejam eles internacionais, com uma rentabilidade difícil, mas razoável. Não há um modelo único para todas as pousadas. No convento de Loios, na cidade de Évora, a restauração conservou quase integralmente o ambiente do prédio. Já outras pousadas receberam elementos modernos. Em Arraiolos, por exemplo, o aço convive com as pedras originais. Na reconstrução do prédio, a ideia é deixar claro a ponte entre o antigo e o moderno, sem prejuízo para a preservação de autênticos tesouros, como esta capela, inteirinha decorada por azulejos, que resistiram ao abandono e aos saques. É preciso compreender o outro, é preciso compreender o histórico que lá está, para dialogar com ele, mas dialogar com as palavras de hoje. Na nossa travessia pelo país, as pousadas ajudam a contar a história de Portugal. Muitas são antigos conventos e mosteiros. No século XIX, o Império Português expulsou as ordens religiosas do país e vários prédios ficaram vazios. Foi o que aconteceu no mosteiro de Santa Maria da Flor da Rosa, na cidade do Crato. Construído na Idade Média, funcionava também como castelo, numa área de fronteira. Ao longo da história, viveu vários períodos de abandono, mas resistiu como um símbolo do período medieval. Em muitas dessas pousadas, hoje os hóspedes dormem em antigas celas de monges e freiras, mas com o conforto de equipamentos modernos. Nos corredores desta pousada em Vila Viçosa, antigos afrescos foram recuperados. Alguns decoram pequenas capelas. Também estão preservadas as grades que impediam o contato físico entre as freiras e os visitantes. O cenário estimula a imaginação de hóspedes e funcionários. Qualquer barulhinho diferente é atribuído ao fantasma de uma antiga moradora.
a irmã Balbina, última freira que morou no convento. Por vezes no inverno ouve-se algumas portas a bater ou algo assim. E nós, na brincadeira, dizemos, olha, a Balbina vem nos visitar. Melhor que as lendas de fantasmas são as histórias vivas desta cozinha, onde hoje funciona o restaurante da pousada de Queluz, em Sintra. Foi neste castelo que viveu por muitos anos a avó de Dom Pedro I, Dona Maria, a Louca. Aqui as refeições continuam sendo preparadas, inclusive uma receita da época do Império, que ainda hoje é servida na secular mesa de pedra, o pudim de marfim. Nos jardins do Palácio de Stói, a recuperação revelou curiosidades também sobre o comportamento da nobreza. As pessoas que moravam nos castelos, nos palácios, tinham momentos de lazer em lugares como este, os jardins do Palácio de Stói. Mas não era recomendável que mulheres e homens desfrutassem destes momentos juntos. Por isso aqui existiam duas salas. Naquela ali ficavam os homens e naquela outra ao lado ficavam as mulheres. Por fora, as salas parecem muito parecidas, mas por dentro, quanta diferença. Enquanto no Salão das Mulheres a decoração é de paisagens idílicas, no local reservado para os homens, as pinturas são bem mais ousadas. Amanhã, no sul de Portugal, você vai conhecer um lugar que na Idade Média era chamado de Fim do Mundo. Termina hoje a nossa viagem ao coração de Portugal. Na última reportagem da série, o perigoso trabalho nas pedreiras de mármore. E os segredos de um lugar que na Idade Média era considerado o fim do mundo. Um dos grandes tesouros de Portugal, o mármore, faz parte do cotidiano de Vila Viçosa, no Alentejo. No Palácio Ducal, no corrimão e nas escadas do convento que virou pousada, na igreja, na Torre da Muralha que cerca a vila. E não só nos monumentos, também tem mármore no banco da praça, na fonte, nas varandas, janelas e até na tampa do bueiro. Mas de onde vem tanto mármore? Para descobrir, é preciso ir fundo, muito fundo. Eu estou numa pedreira com 70 metros de profundidade que existe desde os anos 70. Todo ano, essa pedreira fica 6 metros mais funda. Aqui, homens e máquinas extraem o mármore, que sai da pedreira em pedras que pesam até 25, 30 toneladas. É muito raro vir estrangeiros a trabalhar para aqui. Porque é um trabalho difícil e é muito perigoso. Paulo Guerra conhece bem a vida dentro das pedreiras e sabe que o perigo está sempre por perto. O irmão dele morreu num acidente durante a extração de mármore. Sem se desgrudar do crucifixo que carrega no pescoço, está o tempo todo atento no trabalho dos 12 homens que coordena na pedreira. Blocos de 30 toneladas de mármore passam pendurados por cima dos trabalhadores que cortam as pedras.